Olá, amigos e amigas. Este é mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite, dedicado ao estudo do livro, psicografado por Miriam Yuka Tsubahara, Mediunidade Farol Dentro da Noite, hoje editado pela editora Dionísio. Lembrando também da importância de outros estudos nas obras básicas e também alguns livros que nós vamos colocando como referências, né, dentro dos nossos estudos, dentro daquilo que nós precisamos sempre acrescentar, né, dentro do conhecimento que todos nós tanto necessitamos. Então, convidamos o Maicon para fazer a nossa prece inicial para dar início ao estudo. Senhor, te agradecemos por mais esse dia, por mais esta oportunidade na carne, oportunidade redentora de aprender sobre nós, sobre a nossa realidade. Oportunidades também de crescer, de aprender e de evoluir. Neste momento também te rogamos as bênçãos de tuas mãos amorosas a todos nós, a nós encarnados e a todos que se unem também através dos espíritos, afetos e também os nossos desafetos. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto e por todos, e que assim seja. Que assim seja, Senhor. Então, hoje nós vamos dar continuidade. No encontro passado, nós temos iniciado o estudo do livro lá no preâmbulo do Mediunidade Farol Dentro da Noite. Temos colocado alguns pontos, né, que nós entendemos. Todos são principais, né, mas temos destacado alguns pontos. Mas temos entendido que é de grande importância a gente fixar nessa parte onde essa orientação do Hermínio coloca ali o pedir e recebereis, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nós vamos lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vem, né, aqui quem declina o Evangelho é Mateus, ele vem falar do ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós vamos falar um pouquinho desse trecho, o que esse pedir e recebereis, buscar e achareis, nos diz, né? Vamos compartilhar um pouco desse entendimento. Então, vamos ler lá o item 1 e 2 do capítulo 25, buscai e achareis. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. E no item 2, então, ele nos diz assim: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análogo a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Como esse livro ele é dedicado à prática mediúnica, não deixa de ser um trabalho. Então, ele também fala assim, é interessante esse trecho que ele diz assim, dentro de vós que dá uma pedra ao filho quando ele lhe pede pão. Também trago esse entendimento que cabe a nós esse compartilhar, né? Porque nós sabemos que nos trabalhos mediúnicos, né, não nos aparecem espíritos superiores para vir nos dar lições de vida, né? Os que aparecem são nossos irmãos o quê? Necessitados. Né? Na verdade, são o quê? Os nossos
desafetos, né? Não podemos também entender todos como desafetos, como inimigos, né? Temos boas relações. Mas é esse também compartilhar, né? Ele fala aqui da lei de trabalho. Esse trecho do Evangelho, ele vem falar sobre isso. Para que nós não venhamos ficar somente na ociosidade. Porque muitas das vezes é o que nos acontece, né? Ficamos inativos, né? Temos recebido dessas ferramentas de trabalho que Deus tem nos confiado. São grandes ferramentas que todos nós temos para que nós possamos, através dessas ferramentas, nos adiantar um pouco diante dos nossos débitos, porque, como temos dito, né, no cotidiano, nós não temos oportunidade de estar com todos esses irmãos das quais nós já temos nos comprometido através dos tempos. Então, pelos trabalhos mediúnicos, nós temos essa grande oportunidade de nos reharmonizar. E também, né, de vir reparar algumas coisas das quais, através das religiões, das seitas, das crenças, nós temos colocado equivocadamente. Então é muito importante isso, porque, como ele diz, quem é que com grande sinceridade vai pedir, não vai receber. E é aquilo que todos esses nossos irmãos que hoje têm nos orientado dentro dessas literaturas que têm feito. É uma busca interior, é um saciar a nossa fome e a nossa sede daquilo que verdadeiramente nós somos. Michael, isso acontece aqui no trecho do Evangelho, e no preâmbulo ele também fala, né, sobre pedir e achareis, pedir e recebereis, e a responsabilidade no compartilhar, né? Então, para todo aquele também que pede, receberá, seja através do Evangelho, seja através da obra do farol dentro da noite, para todo aquele que procurar informações, né, maiores revelações sobre a mediunidade, também vai encontrar nessa obra o compartilhamento das experiências que temos conseguido, né, que buscamos através do que o Evangelho realmente fala para a gente. O que nós podemos também entender nesse trecho é Jesus falando da misericórdia, da sabedoria, da bondade, da justiça de Deus, que quando o filho seu sente fome, sente sede, ou seja, ali a gente não deve entender só sede e fome de comida, mas é aquilo que é da nossa essência, sede, fome, de entendimento de nós mesmos, né? Quem de nós que em alguma fase da nossa vida não teve isso, seja na adolescência, na vida adulta, na meia-idade, ou até mesmo no final da sua caminhada ou diante de provas, hoje, falando do que acontece no mundo, né, que é justamente a pandemia do Covid. Então, são sede de entendimento. Então, questionamentos que nós fazemos e nós sentimos essa necessidade de compreender. Só que nós também devemos estar abertos para poder escutar as respostas. Muitas vezes é uma intuição, é um pensamento, é uma colocação de uma pessoa com quem a gente caminha, um anúncio, uma placa, um programa na rádio, Uma chamadinha no WhatsApp, né? Uma uma mensagem. chamada no WhatsApp, uma mensagem, que nos colocam nesse caminho. Então, eu, justamente colocando a minha experiência também, né, de entender o que se passava comigo por conta da mediunidade, das faculdades ali reclamando entendimento, foi assim que
por uma orientação de uma pessoa que já frequentava uma casa espírita, é que eu vim buscar essas respostas dentro da doutrina espírita, dentro do evangelho que Jesus nos tem deixado. Então, é isso que Jesus fala, que se nós temos essas perguntas, as respostas, elas existem, só que elas não caem, assim, de mão beijada, digamos assim, né? Falando bem nosso vocabulário, e que, então, para encontrar essas respostas, elas também, né, necessitam um trabalho de nossa parte, de análise, de raciocínio, de colocar em prática, comprovar e dar continuidade. Por isso que Jesus fala, né, que quando um filho tem fome, mesmo nós, na nossa imperfeição, nós damos comida para o nosso filho, né? Então, que Deus também provê. Então, tem os dois lados, né, de nós, sedentos e famintos, aceitar a humildade de aceitar que Jesus nos deixou esses ensinamentos, esse alimento, e ao mesmo tempo a gente se sentindo um pouco mais aliviado, saciado, a gente ter esse olhar ao nosso redor e ver que tem outros que também estão na nossa condição e até pior. E a gente deve entender, então, que com a mediunidade, nossos olhos eles vão além da matéria, né? Eles veem os nossos irmãos em espírito. E aí a gente começa a ver que muitas vezes essa nossa fome, nossa sede, que nos faz ficar assaltando a geladeira de noite, né? Levando o encarnado à obesidade e não conseguir sanar essa fome, representa a sede, a fome dos nossos irmãos, aos quais nós estamos ligados. Então, o que cabe a nós o quê? O compartilhar. Então, nós temos recebido, pedimos, recebemos. Então, Jesus nos ensina, compartilhemos então. Essa é a lei de trabalho. No sentido do quê? É uma forma da gente agradecer por aquilo que nós temos recebido. E que enquanto nós estivermos buscando para nós e compartilhando, nós sempre teremos a nossa mesa farta, para que possamos compartilhar, não tão somente para nossa autossatisfação. Você comentou no início ali de muitas das vezes nós ficamos naquela de procuramos uma casa espírita, ou procuramos alguém para receber algumas respostas, mas essas respostas a gente às vezes quer que venham por um trabalho mediúnico, por um atendimento fraterno, mas às vezes esquecemos da forma mais simples, né? Como você colocou, que é a nossa intuição, né? A nossa consciência que fala com nós mesmos. Então, nós fechamos muitas das vezes os nossos ouvidos e também temos que ter o cuidado quando cabe a parte da mistificação, que é o que Allan Kardec também tem orientado dentro dos trabalhos, daquilo que ele tem se dedicado através da sua programação ali, das obras, né? E interessante que nesse trecho do Buscai e Achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma referência ao livro dos médiuns, lá do capítulo 26, números 291 e seguintes. Então, nós vamos lá procurar esse 291 em sequência. Lógico, não vamos seguir todas as perguntas, mas na primeira pergunta, ele já põe assim, até faço essa pergunta para nós aqui, para que a gente venha responder antes do que nós vamos ler aqui no livro. Ele pergunta assim: podem pedir-se conselhos aos espíritos? Então, podemos pedir conselhos aos espíritos? Lembrando que lá no Diálogo com as Sombras, ele fala muito sobre essa questão, né? Podemos? A resposta é sim. Podemos pedir sim. Com uma ressalva, que não haja curiosidade mórbida. Curiosidade, né? Tem um propósito adequado ao que se está solicitando esclarecimentos, né? Essa é,
de maneira geral, a orientação geral tem que ter um propósito elevado para o que se procura. Mas se isso faz parte da pergunta ou do questionamento, sim, os espíritos já nos mostram que eles respondem, eles não influenciam o nosso livre-arbítrio, ou seja, eles não nos carregam pelas mãos, mas eles nos dão, desde que nós procuremos, né, ou pedir e achareis, né, nós procuremos, eles nos conduzem, nos dão boas informações, boas inspirações, para que a gente consiga, através das nossas obras, evoluir. Alguns puxões de orelha também, né? Muito necessários. E então né, Allan Kardec aqui, ele responde dizendo que sim, certamente, como até foi aqui respondido, os bons espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma, mas repelem os hipócritas, os que têm o ar de pedirem a luz, mas que se comprazem nas trevas. Né? Então, lembrando que um trabalho mediúnico ou o exercício das faculdades mediúnicas, ela não é somente no tempo que nós nos dedicamos lá na casa espírita. Ela também é no nosso cotidiano. Né? Então, não adianta você passar o dia conturbado, por exemplo, e chegar à noite, no momento ali de se recolher para o sono físico, fazer uma oração e achar que está na colônia em estudo. Não traz essa afinidade. Né? O nosso padrão vibratório, aquilo que nós emanamos do Evangelho, dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, devem ser no cotidiano. Né? E Hermínio de Miranda traz muito isso no livro dele, dessa relação com os espíritos, porque tem muitas coisas que cabem ao corpo físico, à consciência cerebral, responder, analisar, decidir. Cabe a orientação dos irmãos superiores, essa preparação dos trabalhos, daqueles espíritos que vão vir ali para serem atendidos fraternalmente, mas cabe a responsabilidade também das nossas decisões em estado de vigília. Né? Então, e ele vai colocar, Allan Kardec, que vai colocar uma nota no final da pergunta 19, dizendo assim: nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. De outro modo, poderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem ter recorrido a eles. Né? Então, essa dependência. Né? Os espíritos superiores, os espíritos que nos assistem, que têm que nos orientar. Hermínio de Miranda chama bastante atenção para isso, para aqueles que querem montar um grupo mediúnico, que é um desenvolver, é um desenrolar, né? Todos têm que se conhecer, tem que sempre analisar com razão, porque da fé cega nós já temos praticado há muito tempo, né? Até como nos foi orientado esses dias aqui num dos estudos, que, digamos assim, nós ficamos errando nas mesmas coisas. Né? Então, nos cabe também, como ele diz aqui, pedir e obtereis esse buscar um interesse nas coisas e errar, digamos, em coisas novas, coisas que nós precisamos aprender, aquilo que nós não temos algumas respostas. Né? Então, ele traz nesse trecho o cuidado, né? Fica o convite a todos para que venham ler as perguntas seguintes, né? Para que venham se embasar em não buscar somente um livro, né? Sempre todas as literaturas sempre nos convidam, né? A buscar sempre maiores entendimentos e esclarecimentos. Voltando ao preâmbulo, né, colocado pelo Hermínio no livro, ele corrobora, né, com essas informações. No parágrafo logo após o que nós acabamos de ler, então ele fala assim: na medida em que saciávamos nossa sede e fome de espírito, ou seja, em que os trabalhos eram sendo feitos, né, em que o grupo buscava informação, buscando conhecimento e despertando o que trazemos, sedimentado no arquivo da memória espiritual, ou seja, a participação do grupo, né, nos trabalhos aqui, sob o influxo amoroso dos
mentores. Novamente, pedi, né, esse pedido que já é colocado no livro dos Espíritos. Então, é possível que a gente faça esse pedido e a gente vai ser atendido. Entendemos que tudo que Deus, em sua magnânima misericórdia, nos confia, cabe-nos compartilhar, que é exatamente o que a gente estava falando. É um eterno compartilhar, né? Temos falado nisso no encontro passado. Se não fosse pelos apóstolos, por todos os profetas, através dos tempos, nós não teríamos, né, essa quantidade de informações que temos, onde vem falar de nós para nós. Né? O quanto é importante o autoconhecimento. Conheça-te, né, e conhecerás o universo das coisas. Então, diante desses conselhos que os espíritos podem nos dar, né, então temos que, como Allan Kardec usou a técnica da razão, então, diante de informações novas, elas devem ser feitas essas perguntas várias e várias vezes para serem analisadas. Então, essas informações elas devem vir através de muitas bocas, digamos assim, que foi o que aconteceu com o advento da doutrina espírita, né? Allan Kardec, né, recebeu as mesmas respostas em relação às mesmas perguntas através de todo mundo, né, de vários pontos do nosso planeta. Então, como Jesus tem nos dito, né, o Consolador prometido, né, enviarei um outro Consolador, né, então no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, rogarei ao Pai, né, antes dele ter ido, nos deixado ali em corpo e espírito, digamos assim, mas Jesus nunca tem nos abandonado, né? Ainda trazemos muito forte esse entendimento de que Jesus foi e um dia voltará, mas não, ele sempre esteve junto a nós, né? Não tem nos abandonado. Então, nos convidando sempre a essa busca da razão das coisas, não a, o cuidado que todos nós devemos ter dentro das casas espíritas, dentro dos trabalhos mediúnicos, de não aceitar cegamente, né, as coisas das quais temos recebido, então elas devem ser analisadas, né? Temos tido, né, através ali, escutando outras palestras de Haroldo, de Divaldo Franco, eles sempre colocam assim situações que elas são espantosas, que ainda acontecem dentro das casas espíritas, né? Não devemos aqui julgar o trabalho dos nossos irmãos, mas o cuidado que todos nós devemos ter, porque como é um compartilhar, nós podemos estar compartilhando informações equivocadas. Assim como nós, né, em outras experiências, temos compartilhado coisas equivocadas. Colocando, né, assim como o livro vai apresentar, né, daqui para frente, sempre utilizando os métodos, os métodos análogos ao que Allan Kardec já utilizava, que são ao crivo da razoabilidade e da universalidade, né, para que a gente realmente seja responsável sobre os trabalhos e rogativas sinceras, né, para os mentores, para que elas sejam de cunho elevado. Então, só colocando um ponto para que vocês não venham confundir, quem deu essa orientação do preâmbulo foi Hermínio de Benevenuti, né? Diálogo com Sombras, né? O autor ali é Hermínio de Miranda, né? Hermínio Benevenuti foi o nosso orientador, né? Tem desencarnado há um tempo atrás, mas ainda nos acompanha aqui nos estudos, né? Sempre nos orientando. Então, Hermínio de Benevenuti, que foi o orientador da Miriam, ele que fez essa pequena orientação para que ela fizesse o estudo do diálogo com as sombras, e na sequência essa pequena psicografia, onde hoje nós temos essa obra. Então, ela estudava o livro e fazia, né, uma pequena orientação, onde formou, né, todo esse trabalho. Então, viemos aqui agradecer, né, a companhia de todos vocês que nos acompanharam
nesses momentos de estudo. Nosso fraterno cumprimento a todos e vamos encerrar com uma prece. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais este momento de aprender um pouco mais sobre nós, sobre a nossa realidade espiritual. Te agradecemos suas mãos amadas, por tudo que nos concede. Te agradecemos então por tudo, por tanto e por todos. E que assim seja. Que assim seja. Que seja.